Esses vídeos estão ficando gigantes, porque quando eu estou gravando a qualidade vai lá para cima. Eu não estou publicando primeiro. Primeiro eu estou gravando, estou mandando para o Diego. Aí o Diego falou, meu, baixa um pouquinho a qualidade aí, porque meus equipamentos não está dando não. Porque sobe, né? E aqueles cortes que ele faz está ficando legal, né? E o tempo, ontem que eu consegui gravar um devocional. Hoje eu consegui fazer mais um, e eu vou tentar fazer um monte, e depois a gente vê. Porque assim, é o tempo, né? E a semana eu trabalhei demais. Som. 1, 2, som. Aleluia. Amém? Bom dia a todos, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Vocês que estão em casa também sejam bem-vindos ao culto nosso aqui na Confessional, onde nós estamos numa série de mensagens de Mateus, e essa série de mensagens tem edificado muito as nossas vidas, temos aprendido muito, e nós te convidamos a fazer parte conosco, a conhecer um pouco mais do Evangelho, e não só conhecê-lo, praticá-lo através da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Então vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus 7. Mateus 7, nós vamos do 13 em diante. Amém? Nós vamos continuar estudando aqui o livro de Mateus. O título da mensagem é Lado a Lado, né? Ou você está lado a lado com Deus, como Jesus, ou você está lado a lado com o diabo. Não existe meio termo quando nós estamos falando do reino dos céus. Amém? E para você que está em casa, nos acompanha, se você tem gostado do nosso trabalho, nos ajude a manter a obra, nos ajude a continuar o trabalho. A Confessional do Redentor, ela nasceu, nós temos aí quase 6 meses de vida, e nesses 6 meses nós já podemos fazer obras que nós nem imaginávamos, como cursinho pré-concurso, como reforço escolar. Também nós temos outras atividades que serão desenvolvidas. Pudemos aí ajudar pessoas, nem eram da igreja, mas nós ajudamos essas pessoas, justamente por quê? Porque entendemos o propósito da igreja, e te convidamos a nos ajudar a sermos uma igreja que vá além dessas paredes, que a gente possa ir aonde essas pessoas que precisam estão e ajudá-las. Eu acho que é o mínimo que nós, enquanto igreja, podemos fazer. Então, nós contamos com a sua ajuda, com a sua oferta, deixaremos aí disponível o QR Code, e você que pode, nos ajude a manter essa obra e essas portas abertas aí, em nome de Jesus. Amém? Então, o título da mensagem é Lado a Lado. Mateus 7, nós vamos ler só o 13 e o 14, apesar de eu acabar fazendo a exposição do final do capítulo 7 inteiro. Diz assim a Bíblia: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Amém? Então, poucos são os que acertam, não é? Existe ali 2 portas. Eu ia trazer o quadro, eu acabei esquecendo, mas existe um quadro que era usado antigamente, que as pessoas usavam para mostrar os 2 caminhos. Eu vou trazer, depois eu coloco na rede social para vocês observarem. Ele apontava os 2 caminhos, a porta estreita e a porta larga. Não sei se você conhece, mas depois eu te mando a foto. E eu tenho ele em casa, não porque eu vou seguir com os seres humanos, mas porque eu me lembro diariamente de que a porta é estreita e de que os prazeres do mundo são as coisas que vão me derrubar. Então eu te convido a conhecer muito mais o Evangelho. Através do livro de Mateus que nós estamos estudando, nós fizemos um panorama geral, né? Esse panorama geral dizendo quem é Mateus, por que ele escreveu esse livro, qual é o propósito, para quem foi, né? Então nós partimos do propósito do livro, falamos dali como é a vida do discípulo depois que Jesus é a lei, o cumprimento da lei.
falamos também de viver no mundo hostil, e hoje nós vamos falar ou está com Jesus ou contra ele. Então ainda existem mais algumas mensagens antes de terminarmos essa série, tá bom? E de quinta-feira, para quem quiser nos acompanhar, quinta-feira também é culto de oração. E a oração é algo muito importante para nós, devemos orar cada dia mais, eu te convido à oração. E estamos também estudando o livro de Atos, né? Os Atos dos Apóstolos, também na mesma série de mensagens, seguindo ali. Começamos ali, já falamos também sobre o falar em línguas, falamos da edificação do Espírito Santo, as pessoas sendo preparadas, e quinta-feira tem mais, vai ser show de bola, amém? Bom, para a gente entender o que o Mateus diz aqui, eu quero começar falando com vocês do peregrino. Eu não sei se vocês conhecem o peregrino de John Bunyan. Eu creio que é uma das melhores alegorias que a gente pode tratar sobre o Evangelho. E justamente por quê? Porque o peregrino está narrando a história do cristão. E dentro da história do cristão, a gente vai perceber que o caminho não é fácil. O caminho é difícil. No caminho vão aparecer muitas pessoas, né? Como no caminho dele apareceu o obstinado, o inconstante, apareceu o evangelista, mas também apareceu a adulação, apareceu a malícia, o esperançoso, o fiel, né? A ignorância, o tagarela, o sábio mundano, a paixão e a paciência, né? E ele passou por lugares que são como são as encruzilhadas, as dificuldades da vida, né? Ele passou pelo pântano do desespero, pelo vale da sombra da morte, pela feira das vaidades. Então, o cristão, ele passa por um caminho muito difícil na sua caminhada. Mas é um caminho que, como a gente, no texto que nós lemos, ele fala, é um caminho estreito. É um caminho de renúncia. É um caminho de busca pela vontade de Deus. E é um caminho no qual nós decidimos escolher caminhar com Deus. E jogar para trás, deixar fora de nós tudo aquilo que realmente não pertence a Deus. Tudo aquilo que é consequência do pecado que nós abandonamos e vivemos uma vida para glorificar a Deus. Então, a caminhada de cristão, ela não é fácil. Mas o seu desejo de prosseguir e conhecer o Senhor e a sua vontade de ser livre daquela vida o fizeram enfrentar todos os desafios. Então, por isso que eu quero dizer para vocês que não existe meio termo. Não existe meio termo. Quando se é discípulo, não existe meio termo. Você vai tomar a cruz e seguir a Cristo. Você vai tomar a cruz e seguir a Cristo, sabe? Você vai renunciar à sua vida, você vai renunciar aos prazeres do mundo, mas não por obrigação. Você não está fazendo isso por obrigação. Você está fazendo isso por amor. Você está fazendo isso porque você está dizendo para você e para as pessoas que estão ao seu redor que Cristo é mais importante do que qualquer outra coisa na sua vida. Cristo, ele é mais importante do que qualquer outra coisa em sua vida. Então você abre mão dos prazeres do mundo, você abre mão dos prazeres da carne, dos desejos, para poder seguir o caminho de Cristo. Amém? Então, é por isso que eu acabo dizendo que não dá para dizer que você é salvo, não dá para dizer que você é cristão e continuar pecando. Não dá para dizer que você está no caminho de Deus e continuar com a vida ao qual você não foi transformado. Tá? Por quê? Porque se não houve transformação, não houve conversão. Não houve. Então, Jesus, aqui no capítulo que nós estamos lendo, ele está trazendo algumas advertências contra o abuso nos ensinos. Existe um abuso e Jesus ele veio combater. O capítulo 7 que nós estamos terminando de ler é o final do Sermão do Monte. Jesus está finalizando esse Sermão da Montanha. Amém, irmãos? Olha só, poucas pessoas haverão de seguir o que Jesus disse lá em Mateus 12. O que Jesus disse em Mateus 7:12? Ele disse assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens façam, assim fazei-os também para eles. Ou seja, você quer que as pessoas façam o que para você? É assim que você deve ser. Eu vou fazer.
porque eu quero alguma coisa em troca. Não, eu vou fazer porque eu amo a Cristo e eu vou cuidar das pessoas porque eu quero ser cuidado. Na verdade, eu já sou cuidado por Cristo e eu não vou abrir mão de seguir o caminho de fazer para Cristo as coisas que precisam ser feitas. Então, como poucos reconhecem isso, poucos seguem esse mandamento, porque muitas dessas pessoas, elas fingem lealdade a Moisés, elas estão fingindo lealdade a Moisés. Então Mateus, ele começa aqui a trazer um relato evangelístico e digo também de Jesus, mostrando como a vida dessas pessoas estava, porque eles fingiam lealdade, eles não eram leais verdadeiramente. Outros grupos, eles queriam impor disciplinas. Pega os fariseus e os escribas, vejam como eles tratavam, as ordenanças que eles davam, as curas que não podiam ser realizadas nos sábados, e as orações longas que eles faziam nas casas da viúva. Nos nossos tempos, nós temos os legalistas, que são pessoas que estão exigindo a aparência de santo, mas eles não cobram a santificação. O que eles cobram de nós são as coisas que nós estamos fazendo para a igreja, não para Deus. Porque se cobrasse aquilo que eu faço para Deus, eu veria e não precisaria ser cobrado em outros pontos. Eu simplesmente faria, porque eu faço para a glória de Deus, quando eu sou totalmente transformado. Então, esses homens que não acreditam nem neles, como é que eles podem ser seguidos? Como é que eu posso seguir alguém que não cobra a vida real nem dele? Como é que eu posso seguir alguém que muitas vezes está em cima do altar e tem uma vida duvidosa? Como é que eu posso dizer que a pessoa que está do meu lado dentro da igreja, muitas vezes, é uma pessoa de Deus, mas dentro da igreja é fácil, e quando ela está do lado de fora? Qual é a vida que ele leva? O que ele faz quando ele está fora do templo? São coisas que Jesus está nos trazendo uma reflexão. Porque seguir um guia cego é ser guiado por cego, é cair no abismo. Ser guiado por cego é cair no abismo. Por isso que prefiro cobrar uma vida real do que te cobrar uma aparência. Prefiro dizer para você, seja verdadeiramente um cristão, do que viva a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Não faz sentido. Eu preciso que você entenda que mais vale você estar no caminho de Deus, fazendo a vontade do Pai e seguindo de todo o coração, do que viver uma vida que não é uma vida de verdade. Por isso que Jesus, nesse contexto, ele já começa nos advertindo sobre os falsos profetas. E quando ele adverte contra os falsos profetas, ele aponta um caminho dizendo, olha, toma cuidado. Ou você está comigo ou você é contra mim. Não existe meio termo. Se você seguir os falsos profetas, você é contra Jesus. Se você segue os passos de Jesus, você vai ser contra os falsos profetas. E não adianta a gente se esconder. Nós precisamos começar a apontar esses erros, porque os falsos profetas, eles estão aí. Eles estão aí. E aonde nós estamos indo? Jesus deixou aqui uma coleção de ensinos. E ele disse para nós a coisa básica. Tem dois caminhos, qual você quer seguir? Qual é o caminho que você quer seguir? Eu vou seguir o caminho do meu coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. E se não fosse por Cristo, nós nem com Ele queríamos estar. E por isso eu tenho certeza de que aqueles que nasceram de novo, aqueles que foram transformados, eles têm uma vida de transformação. Aqueles que não nasceram de novo, são aqueles que usam da aparência para dizer que são. Mas qual é o caminho que eles estão seguindo? Qual é o caminho que você está seguindo? Aonde você pretende chegar com esse caminho ao qual você está seguindo? Porque Jesus, ele nos adverte sobre as duas portas. A primeira porta é a porta estreita. Então a porta estreita é o caminho para uma vida santa. É o caminho para a nossa salvação. Se você quer seguir o caminho, Atos 4, ele diz assim. Atos 4, 12, ele diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Existem muitos nomes, existem muitas pessoas, existem muitos caminhos, mas só um te conduz à salvação. E o caminho que te conduz à salvação é Jesus.
João 14,6 ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então não existe outro caminho. Seguir o caminho da porta estreita é seguir Jesus. O caminho que se segue, que é o da porta larga, esse caminho é o caminho da perdição. A porta estreita, poucos entrarão. A porta larga, todos vão passar. Porque o caminho da porta estreita, ele é um caminho de renúncia. É um labirinto no qual nós temos que andar todos os dias. Ele é íngreme, ele é apertado, ele exige que a gente faça sacrifícios. Ele exige que nós façamos esforços diários. A porta estreita não é um caminho fácil. A porta estreita não é algo agradável muitas vezes, mas é algo que vai no final me levar à salvação eterna. Jesus diz: tome a sua cruz e me siga. Olha o relato do peregrino. Se você conhece a história, ele deixou família, ele deixou tudo, e aquele fardo pesado nas costas, ele caminhava, e quanto mais ele caminhava, mais o fardo ia ficando leve, ia se desprendendo das coisas do mundo. Então seguir pelo caminho da porta estreita é seguir um caminho de renúncias, é seguir um caminho você vai abrir mão da sua vida por Jesus. Você vai afirmar para as pessoas através da sua fala e através do seu comportamento que Jesus é mais importante do que qualquer outra coisa. Quando eu disse essa semana sobre o jejum, eu falava do jejum. O jejum ele é importante? Mas por que o jejum é importante? Porque você está dizendo para você mesmo que o pão do céu é muito mais valioso do que o pão da terra. Então seguir a Jesus para nós é muito mais gratificante, muito mais significativo do que seguir os prazeres do mundo, porque nós sabemos aonde dá o final disso. Nós sabemos para onde nós estamos indo, nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Mas existem aqueles que escolhem o caminho espaçoso. E o caminho espaçoso, por que as pessoas, a maioria das pessoas, escolhem a porta larga, escolhem o caminho do espaçoso? Sabe, porque elas buscam a aprovação dos homens. Elas não querem a aprovação de Deus. Quem busca seguir a porta estreita, renunciar à sua vida por amor a Deus, seguir um caminho estreito, apertado, mesmo que eu passe por lutas e dificuldades, eu permaneço no caminho, eu faço isso porque eu quero a aprovação de Deus. Não porque eu sou, mas porque Ele é. Agora, se eu busco o caminho da porta larga, significa dizer que eu estou buscando um caminho que me leva diariamente a buscar a aprovação dos homens. E quando eu busco a aprovação dos homens, eu estou num caminho, numa estrada errada, numa estrada que me conduz à perdição eterna, porque no fim das contas, o que vai contar é o caminho ao qual eu segui, e eu vou ser responsabilizado por isso. Então não existe inocentes no inferno, não existe inocentes no inferno. As pessoas que estão lá foi porque elas foram ali, elas escolheram estar, elas não são inocentes, elas sabem das escolhas que elas fizeram, e aí elas foram caminhando, assim como nós, reconhecemos que somos falhos e fracos, e se estamos no céu, se fomos salvos, não é porque nós merecemos, é pelo que Cristo fez por nós. Mas qual é o caminho ao qual você vai seguir? O caminho da porta larga, do caminho do que tudo é possível, o caminho do nada é proibido, do caminho que te conduz à perdição, o caminho do que não tem limites, o mundo dos prazeres, da diversão, da riqueza, da fama e do sucesso, é esse que você quer seguir? O caminho do é proibido proibir? Essa canção da Tropicália, né, década de 60 aqui no Brasil, mas também no mundo. O mundo na década de 60, ele implanta nas pessoas o é proibido proibir. Eu quero viver a minha vida da forma que eu achar melhor. Na França, na década de 60, as pessoas se reuniram, os estudantes, porque eles queriam ter o direito, dentro das universidades, de destruir. Eles disseram: eu não aceito esse conservadorismo, eu quero uma mudança, eu não vou aceitar o conservadorismo, eu quero que exista uma mudança nessa administração. Nós tivemos aqui a revolução sexual, aonde diz: eu quero viver minha vida do meu jeito,
Eu quero transar com quem eu quiser, da forma que eu quiser, do jeito que eu quiser, e ninguém pode me impedir. Eu quero viver a vida da forma que eu achar que eu devo viver. Faça tudo, nada é proibido. Eu quero me drogar, eu quero me embriagar, eu quero fazer sexo com todo mundo, eu quero viver a minha vida e eu não quero ser cobrado. Então é proibido proibir, não parte só da questão da ditadura como foi no Brasil, e muitas pessoas dizem que era para lutar contra a ditadura. Não, não era para lutar contra, era para lutar contra um estilo de vida, dizendo, ei, me deixa, eu quero viver a vida do jeito que eu quiser, eu quero fazer as coisas do jeito que eu acho melhor. Essa é a porta larga. E a porta larga hoje está dentro da igreja. Igrejas que não te cobram santidade, que não te cobram vida com Cristo, que não te cobram renúncias. Igrejas que dizem para você, faça o que você quer, viva do jeito que você quer, porque são universalistas. Deus vai salvar todo mundo, e não é assim. Se eu não tomar a minha cruz e não seguir a Cristo, o caminho da salvação não é de salvação, é de perdição. As pessoas têm um desejo enganoso no coração, então elas querem viver as suas vidas fazendo o que elas acham certo. E não é fazendo o que eu acho certo, é o que Jesus diz para que eu possa fazer. Seguir o caminho da porta espaçosa é ser convidado a beber os prazeres do mundo. Você quer os prazeres do mundo ou viver os prazeres de Deus? São escolhas. E aqui Mateus está trazendo a interpretação do pensamento de dizer, olha, Jesus está dizendo, não é? Eu estou colocando de você dentro do caminho, qual você vai seguir? Só que não reclame da sua colheita. A plantação é opcional, você está sendo direcionado, Jesus está te mostrando o caminho, mas se você segue o caminho oposto, a colheita também vai ser oposta, porque como diz, a plantação é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Amém, irmãos? Então, o caminho dos incrédulos, daqueles que não são discípulos do reino, ele é muito fácil de ser percorrido. É fácil andar num caminho como esse, num caminho das multidões, que eu faço o que eu quero, que eu vivo da maneira que eu achar melhor. Sabe, muitas vezes a gente lendo o texto, a gente pensa que os fariseus, eles caminhavam por uma estrada estreita. Assim como os legalistas do nosso tempo, parece que eles caminham numa estrada estreita. Parece que eles estão andando num caminho bem apertado. Parece que eles estão andando num caminho bem apertado. Só que o caminho que eles estão não é apertado, é espaçoso. Porque não cobra a vida com Deus, não cobra a santidade, cobra outras coisas, mas santidade não cobra, vida diária com Deus não cobra. E isso é o grande erro. E nós precisamos estudar e entender o que a palavra de Deus está falando. Porque esse caminho que essas pessoas estão andando leva à perdição. É um caminho congestionado. É um caminho que me faz andar segundo o meu querer e a minha vontade. Esse é o caminho que vai me levar à perdição. E eu preciso entender, porque eu faço as escolhas. Qual é a escolha que você tem feito? Porque depois que a gente toma uma decisão de iniciar a andar no caminho, nós temos essa liberdade. Nós estamos aqui escolhendo andar no caminho. Ou eu ando com Deus, ou eu ando com o diabo. Não tem meio termo. Quando eu escolho andar, eu também entendo que depois que eu iniciei a caminhada, vai ser obrigatório eu permanecer caminhando nessa viagem. Eu escolhi o caminho, então por obrigação eu acabo andando nesse caminho. Mas olha só, quem assistiu o filme Deus Não Está Morto, lembra da frase da mãe do rapaz? Depois de um diálogo que ele teve com ela diz assim, às vezes o diabo permite que as pessoas vivam sem problemas, porque não quer que elas recorram a Deus. Seu pecado é como uma cadeia, só que tudo é lindo, confortável, lá dentro não há necessidade de sair, a porta está aberta, até que um dia o tempo se esgota, a porta da cadeia se tranca e então é muito tarde. E aí, meu irmão, como voltar atrás? Como voltar atrás de um caminho que eu escolhi? Como voltar atrás se já não tem mais jeito? Se a porta se trancou, não tem mais como ela ser aberta. Se a porta se fechou, significa que o seu tempo acabou. E quando o seu tempo acabar, não dá mais opção de escolha.
Por que Jesus falou tanto sobre o inferno e disse que no inferno vai existir choro e ranger de dentes? Porque vai ter lembrança. Você vai lembrar todo dia que teve a oportunidade de andar pelo caminho estreito, de estar com Cristo e de receber a salvação. Mas você fez a opção de andar num caminho largo. E esse caminho largo ele te conduziu à perdição. Então no inferno vai ter choro e ranger de dentes, porque vai ter lembrança. E é uma lembrança contínua de que você teve a chance e você não buscou estar com Deus. Por isso que como peregrino eu escolho caminhar num caminho que me leva para a vida e vida eterna. São escolhas que nós temos que fazer. Qual é o lado que você vai? Para onde você está indo? É uma escolha tua. Só que não reclame da consequência, porque quando a porta se fechar, o caminho acabou, e ali a gente só vai colher os frutos da vida que nós tivemos aqui, e isso é inegável. E quando Jesus aponta o caminho, Ele também está dizendo para nós que existem os falsos profetas, e como disse, acho que o Walsh, o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Ele está ouvindo o que ele quer, ele está participando do que ele quer, não do que Cristo verdadeiramente mandou. Nós vemos homens e mulheres buscando o seu prazer, a sua vontade. Eu vou porque é isso que eu gosto, tem que ser desse jeito. Não, tem que ser do jeito de Cristo, irmão. Se o povo lesse a Bíblia de verdade, a maioria das igrejas estavam fechadas. Mas o povo não lê Bíblia, o povo ele quer aquele seu prazer, ele quer os seus desejos. Por isso que o falso profeta é o castigo de Deus para o falso crente. Eu preciso entender quantas pessoas que nós conhecemos hoje que seguem os profetas do Pix. Não sei se você conhece isso, mas o profeta do Pix ele existe. Faz um Pix para a conta dele que ele te traz uma revelação. Eu vou naquela outra que vai revelar as coisas. Cara, é só ler a Bíblia, irmão. Deus já revelou o que nós precisamos, está nas Escrituras. Eu não preciso ficar correndo atrás de revelações. Eu preciso andar no caminho de Deus. Mas você está julgando. Mas a gente que está estudando Mateus, a gente passou, acho que no domingo passado, pelo caminho nós estamos no meio do caminho, entre o não julgues e o julgue segundo a reta justiça de Deus. Nós temos que andar nessa linha, nós temos que ter esse equilíbrio. Não devemos julgar, mas também devemos julgar segundo a reta justiça de Deus. Então olha a dificuldade, olha o caminho ao qual nós estamos indo. Amém? Olha só, Jesus sempre foi sábio. Ele sabe quem são os seus verdadeiros profetas e falsos, e ele já estava avisando o seu povo. Amém, irmãos? Desses falsos profetas. Porque o profeta, o pastor, é aquele que vai guiar o seu povo. E como é o púlpito, é o povo. Como é o pastor, é a sua equipe, é as pessoas que andam com ele. Se ele não é reto, se ele não é íntegro na sua vida, o povo vai ser a mesma coisa. Então é ser cego sendo guiado por cego. Eu tenho as minhas referências. Eu luto buscando conhecimento das minhas referências humanas. Anderson, Jack, Billy Graham, que já está morto, o Spurgeon. Eu ouço o tio Nico, porque Hernandes Dias Lopes são as referências que eu quero seguir, que eu quero caminhar. Porque são referências de pessoas que, além de nos ensinar o Evangelho, tiveram vida com Deus. Tiveram vida com Jesus. Eu não posso andar com pessoas, gente, que se dizem pastor e abrem megas igrejas, mas não tem vida real. A casa é uma bagunça. A vida da pessoa é uma bagunça. Ele não tem vida com Deus. E assim vai ser o povo dele. Um povo que vai ter aparência, mas não vai ter vida real. E aí, Jesus na sequência, ele está apontando ali os dois tipos de discípulos. Se existe o falso pastor, existe o falso crente. Jesus está mostrando para nós que ao mesmo tempo que existe o falso profeta, existe o falso discípulo. 1 João 3, ele diz assim, olha, isso aqui eu vou ler porque eu faço questão.
1 João 3, ele diz assim, Pedro, João. 1 João 3,8, ele diz assim, aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Por que Deus se levantou? Por que a gente ouve falar do joio e do trigo? Porque o trigo e o joio podem crescer juntos, mas os filhos do diabo vão mostrar que são filhos do diabo, porque eles não têm frutos. Os filhos do diabo, eles vão mostrar quem eles são, e eles são seguidos por eles, pelos seus filhos. Os filhos de Deus seguem o Pai, que é Deus, e eles abrem mão da sua vida, eles fazem as renúncias, eles andam no caminho estreito, eles não buscam outra alternativa, eles buscam a Deus, porque eles sabem que Deus vai os tirar do vale da sombra da morte, que Deus vai os tirar do vale do desespero, que Deus é o único que pode curar, libertar, transformar, que Deus é aquele que faz. Ele não segue o falso profeta, aquele falso discípulo, aquele falso crente que finge fazer as coisas, mas faz tudo errado. Ele não tem vida e vida real com Deus. Ele tem uma aparência de crente, mas ele não é. Então ele é um filho do diabo, um enganador. E quem segue essas pessoas está seguindo Satanás, não está seguindo a Deus. Amém? Porque você vai ver Jesus dizendo lá depois no versículo 22, 23, 24, Jesus vai dizer assim, as pessoas dizem, Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônio. Ué, chamar de Senhor, Senhor não é uma indicação de arrependimento. Eu posso clamar Deus, Deus, Deus e não ser convertido, não ter nascido de novo, ser um falso cristão. Assim como nós vemos muita gente que se diz crente, mas a sua vida é duvidosa. É egoísta, é avarento, é mentiroso, busca os seus próprios interesses. Ele não busca os interesses do reino, ele busca o deles. E ele quer ser reconhecido porque ele fala em línguas ou porque ele tem profecias a ser revelada. Mas ele não tem vida real com Deus. Ele se arrependeu? Não, ele é um falso discípulo. Martinho Lutero disse assim, qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagre todos os dias. Então quer dizer que se chover milagre, não... Deixa eu te falar um negócio, milagre não é prova de Deus. Você está achando que porque tem milagre acontecendo é porque Deus está no negócio? Segundo Tessalonicenses, ele diz assim, segundo Tessalonicenses 2, olha só o que diz 2 Tessalonicenses 2. Tessalonicenses. Deixa eu só achar aqui. Eita, que eu me perdi. Parece que eu não consigo achar na Bíblia. Achei. 2 Tessalonicenses 2:9, ele diz assim, olha só. 2:9, achei. Ora, o aparecimento, não, eu estou lendo o texto aqui, tá certo? 2:9 ao 12. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais. Presta atenção, Paulo está dizendo que os filhos do diabo também vão fazer sinais. Então, meu irmão, põe a mão na sua cabeça, mas está chovendo milagre dentro daquele lugar. E daí está chovendo milagre? Pode ser uma imagem de Satanás. Você está achando que o diabo também não engana? Você está achando que o diabo também não pode fazer as coisas? Então você não conhece a palavra de Deus. E a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais, e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor de verdade para serem salvos. Eu vou ler aqui para a gente ver, Apocalipse 13, ele diz assim, 13, ele diz assim, também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer. Você está achando que porque num lugar tem milagres, aquele lugar é porque ali existe a presença de Deus? Se você está seguindo um falso, se você segue um falso profeta, é porque você é um falso crente.
É porque você não seguiu os desejos de Deus, você está atrás das suas vontades, você está atrás daquilo que agrada o seu coração, você não está atrás do que agrada a Deus. Perceba a diferença. Ah, mas tem milagre, mas Satanás pode fazer também. Não é só Deus que faz, o diabo engana. E se você está seguindo o engano, desculpa, você não vai ser salvo. Você está andando pela porta larga e você vai ir direto para o inferno, não tem outro caminho. Nós precisamos entender que andar com Deus não é um caminho fácil. Seguir a porta estreita é difícil, mas nós precisamos seguir esse caminho. Porque Jesus vai dizer para essas pessoas, olha o que Jesus diz, eles vão dizer: Senhor, expulsamos demônios, curamos enfermos, e Jesus vai falar assim: olha, eu não conheço vocês, versículo 23, eu não te conheço. Ah, mas não me importa, você é filho do diabo, você não tem parte comigo, então vai chover milagre, mas não é de Deus, porque essas pessoas que dizem que estão fazendo milagre serão as pessoas que Deus, o próprio Jesus, que é aquele que vai julgar, ele vai dizer assim: olha, você não faz parte comigo. Então eu preciso buscar as Escrituras, eu preciso buscar entender o que Deus quer e seguir o caminho da porta estreita, que não é fácil, mas é o caminho ao qual nós devemos seguir. É reconhecer que no mundo nós vamos passar por lutas, por dificuldades, por perseguições, ficaremos enfermos, teremos problemas, mas a gente já sabe que já venceu. Nós somos mais que vencedores porque Cristo nos fez mais que vencedores. E não são momentos de dificuldade que nos tiram do caminho de Deus. Porque eu não vou olhar para o problema, eu vou olhar para Cristo e eu vou conseguir permanecer. Então, estudar o livro de Mateus, eu creio que tem nos aberto a cabeça e feito nos pensar de forma mais ampla. Seguir a Cristo não vai ser fácil. Então, não vá atrás do milagre, vá atrás de Cristo. Porque quem vai atrás do milagre é a multidão. Se a gente que leu Mateus, se você ler os capítulos anteriores, Jesus sentava-se com os discípulos, mas a multidão seguia. E a multidão seguia Jesus porque queria os milagres. A multidão não queria Jesus. E se você só quer milagre e não quer Jesus, o seu caminho é um caminho largo. Você vai viver uma vida de qualquer forma e de qualquer maneira. E essa vida vai te levar à perdição. E seguindo a lógica, Jesus ele vai terminar daqui a pouco dizendo o seguinte. Ele vai falar assim, olha, versículo 24 ele diz: todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e as pratica. Esse é um dilema entre fé e obra. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos da fé, mas também das obras. Isso não dá para fugir. Eu não posso negar que eu preciso da fé, mas também preciso da obra. A fé sem obra, ela é morta. Então eu não posso dizer que sou salvo, eu não posso dizer que estou na presença de Deus e não ter obras na minha vida. Eu não praticar as obras de justiça. Eu não viver uma vida reta diante de Deus. Porque existe sim essa linha divisória. Ou você está com Cristo, ou você está contra Ele. Tiago 1,22, ele diz assim, olha. Meu irmão Hebreus, Tiago. Só. Tiago 2,22, ele diz assim. Não, Tiago 1,22, ele diz assim. Tornai-vos, pois, praticante da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmos. O 2,20 ele vai dizer assim: queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Nós precisamos da fé, mas também precisamos de obras. E a gente não faz as obras para ser salvo, nós fazemos porque já somos salvos. E por isso nós praticamos essa obra. Por isso que eu disse que é impossível você dizer que é salvo, é impossível você dizer que está na presença de Deus e viver uma vida contrária a tudo isso. É viver uma vida busca de próprio, de egoísmo, de interesse, de avareza. Quando você é salvo, você pratica obras de justiça.
Você vai atrás do órfão, do pobre, da viúva, do estrangeiro. Você vai na rua, você cuida das pessoas e você não quer nada em troca. O que as pessoas hoje não conseguem entender é que como pode existir alguém que faça algo sem interesse, que faça algo por amor, que cuide daqueles que são necessitados. Ah, mas essa pessoa não quer mudança. E daí quem é você para julgar? O seu papel é fazer. Ah, mas e se você ajuda financeiramente uma família e essa família não segue a Cristo e ainda gasta o dinheiro com outra coisa? O problema é dela. Eu não vou deixar de ajudar quem precisa porque a pessoa é enganosa, mentirosa ou falsa. Não, eu vou fazer. Sabe por que eu faço? Porque Cristo fez por mim. Sabe por que eu ajudo as pessoas na rua? Porque Cristo me ajudou. Sabe por que nós devemos sair e acolher essas pessoas? Porque Cristo fez o mesmo com a gente. E o que nós fazemos é por amor. Então, se você não tem obras na sua vida, se você não pratica as obras de justiça, ao qual o próprio Jesus ensina no livro de Mateus, você não nasceu de novo. Você está buscando o seu próprio interesse. Se você não abre mão do seu tempo para acolher quem necessita, você também não nasceu de novo. Sabe, nós precisamos entender e ter atitudes que nos levem ao caminho de Deus. Porque Jesus ele vai afirmar que o homem prudente, ele constrói a sua casa sobre a rocha. E a rocha é Jesus. O homem insensato, ele constrói a casa na areia. O que significa construir a casa na areia? Significa você abraçar uma falsa justiça, uma falsa religião. Você não buscou Cristo. Então na primeira luta, na primeira dificuldade você desiste. E por que você desiste? Porque sua casa está na areia. A sua casa não está na rocha. Porque aqueles que são verdadeiramente prudentes, a casa deles está na rocha. Independente do que aconteça, independente da mudança cultural, independente das mudanças religiosas, independente do que aconteça, ele permanece sendo o mesmo. Depois eu mando para vocês aqui, eu recebi no WhatsApp algumas informações reais, de que, acho que em Taubaté, eu não lembro qual é o lugar, os professores foram proibidos e tiveram que assinar um termo dizendo que ele não pode falar nem vai com Deus mais dentro da escola. Foi escrito, está lá, está no jornal, é só vocês lerem. Você está em casa, pode olhar depois. E aí o outro, da prefeitura de Várzea Paulista, dizendo que eu tenho que desconstruir a ideia de pai, mãe, homem e mulher com crianças. Está falando de pré-escola, não está falando nem da escola. E aí quando eu digo que nós que construímos a casa na rocha, construímos a casa em Cristo, independente do que os homens imponham, eu vou viver, eu vou fazer. Ah, não pode falar de Cristo. Eu não posso não falar com a boca, mas eu falo com as minhas atitudes. As tuas atitudes falam, as tuas atitudes mostram quem é você. Se você é um falso crente, você vai ser percebido de longe. Se você é um crente verdadeiro, você vai fazer, e mesmo que incomode, ninguém vai conseguir nem te segurar. Só se eles te matarem, caso contrário você continua andando no caminho. Por isso que a palavra de Jesus ela é maravilhosa. Os discípulos perceberam que essa palavra ela é maravilhosa. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Jesus tinha autoridade. Então todo ensinamento de Jesus ele é verdadeiro. Ele nos mostra que por maior que sejam as lutas, as dificuldades, nós devemos permanecer no caminho. Qual é a escolha que você está fazendo? Andar pelo caminho largo ou andar pelo caminho estreito? Viver uma vida de aparência ou viver uma vida real? Eu insisto, a sua aparência, a sua embalagem pode até ser errada, mas o conteúdo tem que ser certo. Siga os ensinamentos. E se você está acompanhando a série de Mateus, você vai viver uma vida que realmente glorifique a Deus. O mundo realmente vai conhecer quem são os cristãos de verdade através da tua vida. Porque até hoje o mundo não conhece verdadeiramente os cristãos. Ele conhece os falsos, mas o mundo tem que conhecer os de verdade, aqueles que são. E o mundo já reconhece, o mundo já consegue distinguir quem é quem. E que a sua escolha direcione você a caminhar com Cristo. Abra mão do mundo, abra mão dos prazeres do mundo, mas não abra mão da sua salvação.
Não abra mão de viver uma vida que glorifique a Deus. Não abra mão. Seja um homem ou uma mulher verdadeiro diante de Cristo. E se você não acompanhou a mensagem, leia de Mateus de 1 a 7 e você vai entender o que nós estamos falando. Existe um percurso a ser percorrido. Não vai ser fácil. A porta estreita nunca vai ser fácil, mas é o caminho ao qual você deve seguir. Porque a sua salvação, assim como Noé, vai impactar as pessoas que estão ao seu lado. E eu garanto para você que aqueles que serão impactados, todos eles, receberão a salvação. Então, que Deus abençoe, em nome de Jesus.